Galera, informação exclusiva nossa aqui, mais uma, hein? Gustavo Scarpa tá fora, não viaja pro jogo contra o Palmeiras. Ah, então o Scarpa tá negociando com algum clube e tal, eu sei que vai surgir esse questionamento. Meu grupo de membro ali, agora há pouco, eu soltei pra turma lá a informação, já começou esse papo de Scarpa tá negociando com outro clube, mas a informação que eu tenho é que ele não viajou, na verdade não vai viajar, né? Porque esse vídeo está sendo gravado antes do momento que o Galo vai embarcar para São Paulo. O Scarpa não vai viajar por questão ainda da cautela que o Galo está adotando no joelho dele, a questão que ele passou por uma artroscopia nos últimos dias, beleza? Então o Scarpa tá fora do jogo contra o Palmeiras, informação que eu trago para vocês que em primeira mão o Scarpa não viaja por conta do joelho, beleza? Nicolas Fonseca, informação que eu tenho, tá, gente? Vamos lá. Não tá fechado, calma, não tá fechado, tá? Não tem troca de documentos, não tem acordo verbal com o clube lá, tá? Ele estava junto com o Thiago Borbas no Oviedo da Espanha, segunda divisão da Espanha, foram rebaixados, ficaram em último colocado na La Liga. Então aí na segunda divisão da Espanha. O Galo tá fechado com o atleta, como sempre, fecha com o Lomônico, Torreira, Matias Galarza, Assad, Fred, enfim, fecha com a turma toda e começaram a me mandar mensagem no WhatsApp aqui agora, beleza. Fecha com a turma toda, mas não fecha com o time. Então, o Galo está fechado com o jogador, mas ainda, calma, ainda não tá fechado com o time lá. O Borbas tá fechado, chega hoje em BH às 6h30 da tarde, mas o Nicolás Fonseca ainda não está fechado. Existe o interesse, existe a negociação, existe o avanço da contratação por parte do atleta, mas ainda não está fechado. Vocês me conhecem, sabem a cautela que eu gosto de adotar aqui. Não tem problema esse negócio de dar o furo aí. Isso aí, galera, o importante é falar e saber o que tá falando, tá? Às vezes a gente corre para dar a notícia aqui, ó, toma, né? Mas enfim, então vamos lá. Muita calma nessa hora, tá? Cautela na hora de apurar, tá? Paciência aí para informar vocês, né? Mas é isso aí, beleza? Então, tá negociando, tem conversa, tem contato, tá fechado com um atleta, tudo certo, falta fechar com um clube, não tá avançado da forma que estão pintando por aí, não. Claro, respeito todas as apurações, faço as minhas, mas as minhas que eu tô sempre na cautela com vocês, tá, gente? Às vezes até demais, às vezes uns picolé aí derrete no bolso nosso aí, mas faz parte do processo. Eu prefiro seguir assim, porque aí o nosso índice de acerto consegue aí continuar elevado. E falaram pra gente que não iria chegar a contratação por chegar jogadores apenas para somar. Na minha opinião, o Thiago Borbas é um atleta que chega apenas para somar, não é um atleta que chega como reforço. Esse aqui é um reforço de peso, reforço. Não é, tá? Não é. Tomara que eu queime a minha língua, mas, enfim, vou colocar aqui agora uma última opinião. Peguei a opinião do Diego Pérez, peguei a opinião do Garcês, vou pegar uma opinião breve do nosso querido Eberson, jornalista setorista também do Bragantino, lá de Bragança Paulista. Ele me mandou um áudio, ficou de mandar um áudio mais elaborado, maior, mas não teve como, correria aí, a gente sabe como é que é, mas já fica aqui o meu agradecimento. Só uma palhinha sobre o que o Eberson falou comigo ontem sobre o Thiago Borbas. Aí, meu amigo, beleza, irmão? Boa sorte. Boa sorte. Esforçado, dedicado, mas caneludo. E com isso, eu me despeço de vocês, galera. Pois é, o Atlético surpreendendo, né? Tem trabalhado aí em silêncio, buscando essas opções no mercado. Ontem, revendo alguns lances, né? Refrescando a memória sobre o Thiago Borbas, a gente percebe que é um centroavante mais de área, né? Um cara que faz gols, principalmente em rebotes, né? Aquela bola que sobra na pequena área, tá sempre muito bem posicionado. É aquele centroavante que fica procurando a bola, o gol o tempo todo. Se a gente for pensar uma configuração talvez de uma dupla de atacantes, ele mais posicional, o Cassierra de maior movimentação, pode ser que dê jogo, né? Eu acho até que num comparativo técnico, o Cassierra é melhor que o Borbas, mas num conjunto, num time bem treinado, organizado, com uma identidade clara de jogo, pode funcionar. Mas assim, é claro que não é aquela contratação que o torcedor e que nós também esperávamos, né? Quando sai um cara como o Hulk, da referência, da liderança dentro do time,
time e pela necessidade que o Atlético tem tido de jogadores mais decisivos, principalmente do meio para frente, esperava-se um nome que a gente falasse assim, não, esse aí chega para trocar de roupa e ser titular, para resolver os problemas. E o Borbas não é esse cara, né? Ele é mais uma composição de elenco, ele é uma aposta, é um cara que pode dar certo. Até por isso o Atlético faz o empréstimo, né? Para tentar mesmo, é uma tentativa e erro. Eu acho que esse caminho de contratações não é necessariamente o que o Atlético precisa neste momento. Eu concentraria esforços, inclusive financeiros, tudo para tentar trazer um cara de maior responsabilidade, de maior poder de decisão, de maior peso técnico no time. Mas, de toda forma, tentando trazer aqui para o torcedor um pouquinho, né, do que é o Thiago Borbas, é esse cara que está sempre pronto para pegar um rebote, faz gols de cabeça e pode funcionar numa dupla ali com o Cassierra. Mas a gente entende também a frustração do torcedor que olha para essa contratação e fala assim, nossa, é um cara que hoje não serve para o Bragantino e serve para o Atlético, que é um time, respeitosamente, comparação ao Bragantino, mas é um time muito maior, que uma pressão inclusive muito maior por resultados, por títulos. Não serviu lá e vem servir pra gente, né? É esse o caminho que o Atlético tá tomando agora. De toda forma, tomara que ele prove o contrário, né? Que ele jogue bem, que ele ajude o time e que surpreenda a todos nós, inclusive os torcedores que estão aí mais pessimistas. Agora, o Quinteiro já é outra história, né? Já é um cara que vai por esse caminho aí de um jogador mais consolidado, de refino técnico, pra qualificar principalmente a parte de criação de jogadas do Atlético, né, Pedro? Isso, vamos falar sobre ele com Edu Panzi. Quinteiro, Juan Quinteiro, colombiano, esteve na Copa do Mundo, jogador que estava no River Plate, não se deu bem lá com o Kudê, que é um cara tranquilo, né, difícil brigar com o Kudê, e agora está livre no mercado, estaria na mira, Edu. Assim, brigar com o Kudê, provavelmente o Quinteiro tá certo, né? Pelo histórico do Kudê, o histórico recente do Kudê, torcedor tá pé da vida lá no River Plate, tecnicamente é um cara muito acima da média, né? A gente tava fazendo a Copa do Mundo recentemente, comentando jogos da Colômbia, eu me recordo um jogo, eu não me lembro contra qual equipe, mas o Quinteiro entrou, e um dos meus comentários no segundo tempo foi, toda bola que passa pelo Quinteiro, ele consegue encaixar um passe curto, um passe longo, ele erra pouco. E é um cara da bola parada, então ele é muito diferente. Agora, é mais um jogador acima dos 30 anos, com alguns problemas físicos, mas, repito, é acima da média. O Quinteiro é o tipo do jogador que chega e que você pode apostar que ele tem condição de resolver, né? Diferente do Borbas. O Borbas é uma contratação ruim? Não é uma contratação ruim, mas é uma contratação frustrante pro torcedor do Atlético que espera jogador para resolver. Um jogador que o clube anuncie e que vai ser titular, vai chegar, já vai começar entre os 11. Não é o caso do Borbas, acho que chega para brigar por posição. Como falou a Nath agora há pouco, tem uma característica diferente da do Cassierra, jogador mais de área, de mais presença de área, traz mais peso para a área, bom cabeceador, cara do rebote, bom finalizador, que vai brigar com o zagueiro, mas tá longe de ser o cara que vai resolver os problemas do Atlético. Tá longe de ser a posição que o Atlético mais precisa de jogadores pro restante da temporada. E tá um pouco distante para mim daquilo que o Atlético pretende. Eu não consigo vislumbrar com o Borbas o que o Galo quer, que é voltar para a Libertadores. Não acho que o Borbas seja o cara que vai resolver esse problema do Atlético. Mas, em termos de elenco, sim. Chega para somar, para ter mais uma opção ao Barba, que inclusive falou sobre centroavante na sua última entrevista coletiva. São nomes diferentes, de pesos diferentes e que podem entregar ao Atlético coisas diferentes a longo, médio ou curto prazo. Eu acho que o Quinteiro pode entregar mais a curto prazo por conta da sua condição técnica, mas fica a dúvida sobre a parte física. E o Borbas, tecnicamente, é um jogador que para mim ainda está longe do ideal. O Galo tem uma missão daquelas, hein? Tentar quebrar a escrita. O Palmeiras não perdeu para ninguém neste Campeonato Brasileiro em seus domínios. É o único time invicto em casa. No Brasileirão, Palmeiras líder absoluto do campeonato do técnico Abel Ferreira, jogando na sua casa. Agora mudou de nome, né? O name rights mudou por lá. Saiu de Allianz Parque, agora é o Nubank Park, mas é o mesmo local, é o estádio do Palmeiras, grama sintética, né? E nisso aí o Galo não vai ter muito problema, porque já está acostumado com esse tipo de
de piso na Arena MRV. Falta muito, Edu, pro Atlético ter um elenco competitivo em termos de Série A, especialmente com essa janela que está aberta até setembro? Se o Atlético quer voltar à Copa Libertadores, ainda falta. Você olha para a tabela, o Atlético é o 13º, está a 5 pontos da zona de pré-Libertadores, não consegue se aproximar. O Atlético não consegue ter uma constância, oscila demais, e no campeonato por regularidade, se você oscila, você não está sendo regular. Então você não vai alcançar o seu objetivo, você vai ficar cada vez mais distante do seu objetivo. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, no caso do Atlético. Muita gente só fala em rebaixamento, outros só falam em zona de classificação para Libertadores. Para mim o Atlético está no meio termo. Se você olhar o copo meio cheio, o Atlético está ali a 5 pontos da zona de Libertadores. Agora de cabeça eu não sei, mas eu acho que quem abre a zona do rebaixamento tem 20 pontos. Então ele está a 5 pontos também da zona do rebaixamento. Ele está no limbo. O Atlético tem um elenco... É isso, né, Cláudio? Pois é, obrigado. Eu acho que o elenco do Atlético está mais próximo de brigar ali por Sul-Americana e com muito boa vontade uma pré-Libertadores do que rebaixamento. Só que o Campeonato Brasileiro, ele é complicado, Pedro Abílio. Quando você está no limbo ali, você está correndo o risco de tudo. E o Atlético precisa oscilar menos, o Galo precisa ser mais regular no campeonato. Esse primeiro jogo, na volta do futebol, eu senti um Atlético taticamente bem organizado, um time funcionando melhor, mas esbarrando nos mesmos problemas, né? Um time que quando a bola tá lá na frente e que precisa de alguém diferente para fazer o diferente, não tem. Porque do meio para frente o Atlético tá recheado de coadjuvantes, de jogadores bons, médios para bons. Quando, na verdade, um time que vai brigar por Libertadores ou algo mais, ele precisa de jogadores bons para diferentes, para protagonistas. E o Atlético, nesse momento, não tem, e o Borbas não é. E o Quinteiros pode ser um. Você concorda, Nath? Eu tô muito com o Edu. Se a gente olha a posição do Atlético hoje na tabela, né? Tá na 13ª colocação, chegou em algum momento, até antes do jogo contra o Bahia, estar ali na 10ª colocação. Não é uma posição mentirosa, digamos assim, com o que o Atlético tem entregado e o elenco que o Galo tem hoje. Então é um time que vai ficar ali da parte intermediária da tabela, tentando buscar, acho que uma pré-Libertadores, porque o campeonato, ele é muito equilibrado. Então quando a gente coloca um time de meio de tabela, o torcedor pode ouvir falar assim, ela tá dizendo que não tem chances nenhuma de brigar por uma Libertadores, que seja. Não, não é isso. É um time que vai figurar ali no meio, né, tentando chegar a esse pelotão mais de cima. Mas às vezes, como esbarrou no jogo contra o Bahia, que era até um confronto direto nesse sentido, vai esbarrar na qualidade. Eu acho que a qualidade do elenco do Atlético hoje limita as ambições. Não dá pra sonhar que vai brigar diretamente por G4 ou que vai ameaçar Palmeiras ou Flamengo na briga pelo título. Essas ambições, elas têm que ser encaixadas dentro da realidade. Eu até escrevi uma coluna, tá, no itatiaesporte.com.br, que eu também senti no retorno no jogo contra o Bahia, principalmente no primeiro tempo, um time mais organizado, né? Os passes, as jogadas, o Atlético conseguindo acelerar mais vezes no jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Ele parece que encaixou ali o modelo tático, o Natanael ajudando na saída de bola, tudo isso é muito positivo. E para competir no Campeonato Brasileiro, o primeiro passo é esse, organização, um bom sistema defensivo, jogadores entendendo ali que por vezes tem que compensar um pouquinho a falta de qualidade com mais entrega, né? Correndo mais, buscando mais, se entregando mais. Só que nos grandes jogos da temporada, só competir às vezes não é o suficiente. Você precisa do algo a mais. E é esse algo a mais que o Edu falava e que eu também coloco aqui no meu comentário, que é o que falta para esse Atlético tentar sonhar um pouco mais alto e tentar sair desse limbo, né? Que não é nem um time que briga lá na parte de baixo, mas também não é um time que está sobrando para sonhar com coisas grandes.